Se o objetivo é sair fora de estrada e dar um passeio no campo, e principalmente nestas paisagens incríveis da Eslovénia, é o que apetece fazer, o novo BZ4X Touring é muito provavelmente uma proposta que devem considerar. É 100% elétrico, acaba de chegar ao mercado e é uma carrinha num formato pouco convencional nos dias que correm. Nos próximos minutos vou dar-vos todos os detalhes desta nova proposta da Toyota. Espero que, se ainda não fizeram, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Olhando para o exterior, vemos que a dianteira é muito similar à do BZ4X. Este Touring começa a mudar na lateral e na traseira, mas já lá vamos. A dianteira é totalmente fechada, aqui em baixo está o motor elétrico e não tem necessidades de refrigeração como tem, por exemplo, um Toyota híbrido. Por isso é que não temos uma grelha como temos noutros modelos da Toyota. Em baixo temos sim uma pequena grelha que deixa passar ar que é necessário para a refrigeração do sistema elétrico, mas aquilo que mais salta à vista é a altura ao solo. Nota-se logo à frente que este carro diz ao que vai. É um carro com mais de espírito aventureiro do que muito provavelmente nós estamos à espera num Toyota neste segmento, e é uma entrada num segmento das carrinhas 100% elétricas, numa proposta de aventura que me agrada bastante. Mas vamos já falar a seguir sobre este BZ4X Touring. Agora quero convidar-vos a olhar para onde, do ponto de vista estético, este carro realmente muda. É quando andamos para a lateral que vemos as verdadeiras diferenças. Este carro tem mais 14 cm do que um BZ4X. Isso significa que do pilar C para trás é tudo diferente. Mais espaço para as bagagens e um carro que é mais comprido, pensado numa maior versatilidade e para quem procura uma proposta para ir à aventura, mas não quer abdicar do espaço interior. Na minha opinião, um carro destes fazia falta neste segmento. Apesar de ser um segmento de nicho, eu gosto deste estilo. Não sei o que é que vocês acham, mas deixem um comentário, quero saber a vossa opinião. Esta é a secção que eu mais gosto do BZ4X Touring, curiosamente aquela que é mais diferente porque agora é uma carrinha. Tem este LED de uma ponta à outra, tal como os Toyota modernos. Se olharem para modelos como o Land Cruiser ou o novo RAV4, vão ver esta assinatura visual bastante robusta desta nova fase dos SUV da Toyota e isso agrada-me bastante. Temos a identificação do modelo, uma designação que se trata de um 100% elétrico e, neste caso, como estou a conduzir uma carrinha com tração integral, temos a designação AWD. Este carro tem dois motores, um pouco mais à frente já vos vou dar todas as especificações técnicas deste modelo. Mas falando de especificações técnicas, temos que falar sobre aquilo que também muda bastante neste carro, como vos disse, que é o espaço para as bagagens. Temos 669 litros de capacidade, mais 48% face a um BZ4X. Cerca de 219 litros. Quando rebatemos os bancos, ficamos com 1718 litros. É uma carrinha com muito espaço no interior. Para quem procura espaço, de facto, aqui tem uma proposta muito interessante. Do ponto de vista do estilo, parece-me ser também um carro vencedor, até porque acho que uma carrinha destas quer-se contenção aventureira, com uma boa altura ao solo, e vemos que temos esta parte inferior mais trabalhada, mais robusta desta BZ4X Touring, que vai ao encontro daquilo que este carro quer ser. Quer ser um carro para nós podermos colocar numa estrada assim e fazer uns bons estradões em terra. Para quem tem um elétrico e carrega em postos públicos, há três coisas que fazem a diferença: disponibilidade, potência e transparência no preço. A Atlante tem carregadores rápidos espalhados de norte a sul do país, com potências de até 300 kW, mas o mais interessante é ter um preço fixo com tudo incluído: energia, taxas e impostos, sem surpresas. E o melhor disto tudo é que toda a energia utilizada nestes carregamentos é 100% renovável. E podem controlar tudo aqui na aplicação MyAtlante. Verificar a disponibilidade dos postos em tempo real, iniciar o carregamento sem cartão físico, acompanhar consumos e custos e ainda acumular descontos para futuros carregamentos. Carregar um elétrico é cada vez mais simples e transparente, e quando o preço é claro, a experiência melhora.
No interior temos o estilo dos Toyota mais recentes. Temos este volante que tem uma série de botões, porque a Toyota não quer abdicar de botões físicos no interior, e eu concordo com isso, ainda que eu considero que este volante não é o mais fácil de utilizar, mas é muito mais fácil, sem dúvida, de utilizar do que volantes que têm botões com áptica ou botões um bocado estranhos, como às vezes encontramos em algumas propostas. Por isso, a racionalidade da Toyota continua a fazer sentido no dia-a-dia e isso é um ponto positivo. O sistema de infoentretenimento não é o mais avançado que vocês vão encontrar no mercado e o mapa do carro de navegação também não é o mais rápido de todos, mas temos Apple CarPlay, o que resolve a maioria dos constrangimentos que este sistema da Toyota, que não é genial, pode provocar. Mas tem coisas positivas, como comandos físicos para a ventilação, que ajuda a regularmos de forma muito fácil enquanto estamos a conduzir todos estes aspectos do carro que às vezes nós gostamos de alterar de forma rápida e que aqui conseguimos fazê-lo. Temos duas plataformas para carregar smartphones e isso dá muito jeito. Depois, esta secção é uma secção com uns botões e o seletor da caixa numa abordagem sempre muito convencional, típica da Toyota. Os espaços de arrumação não são fantásticos no interior deste carro. Esta versão AWD tem um opcional que faz com que o BZ4X Touring perca o porta-luvas. É verdade, tem uma espécie de radiador por baixo do tablier para as pernas do passageiro, que faz um efeito de manta para aquecer o passageiro que vai sentado ao nosso lado. É algo que para Portugal não faz muito sentido. Provavelmente nos países nórdicos vão dar valor a isto. Eu gostava de ter um porta-luvas Toyota ali, ok? Por isso, para a próxima, vamos tentar colocar um porta-luvas em vez de colocar um aquecedor. Deixar isso entregue às condutas de ventilação, que eu acho que já fazem um excelente trabalho, e também aos bancos que já são aquecidos ou ventilados. Por isso não me parece fazer sentido retirar um porta-luvas por causa disto. No que diz respeito aos materiais, tal como é habitual na Toyota, são uma mistura entre plásticos rijos e plásticos moles e também os bancos com pele, enfim, é aquilo que estamos habituados a ver nos modelos da Toyota. Muita racionalidade, mas interiores que a Toyota diz serem à prova de tudo e mais alguma coisa. Até porque este carro tem 10 anos de garantia e, sendo 100% elétrico, algo que preocupa todos aqueles que estão à procura de um carro destes, que é a bateria e como é que ela vai aguentar. A Toyota dá 1 milhão de quilómetros de garantia para a bateria ou 10 anos. Por isso, acho que a confiança da marca japonesa neste produto é bastante elevada. O espaço para os ocupantes traseiros não muda face ao BZ4X, porque este Touring só ganha mesmo espaço para as bagagens. E não precisa. O banco dianteiro está regulado para a minha altura, eu meço 1,81 m, está na minha posição de condução. E tenho aqui uma coisa positiva e uma coisa negativa para vos dar. Em primeiro lugar, o que é positivo? Tenho muito espaço para os joelhos. E isto é, sem dúvida, um ponto positivo. Um ponto mais negativo é o facto de, por eu ter colocado o banco na posição mais baixa, já não consigo colocar os pés debaixo do banco dianteiro e, na minha opinião, isso aumentaria bastante o conforto para quem vai sentado aqui atrás. Mas, como podem ver, mesmo assim, como há muito espaço, isto passa despercebido, principalmente se a viagem não for muito longa. Se a viagem for longa, aí não sei se as coisas vão ser um pouco diferentes. Os bancos traseiros são aquecidos em 3 níveis, podemos regular o aquecimento dos bancos nesta zona. Temos ainda aqui ao lado 2 portas USB-C, que dão muito jeito para carregar dispositivos móveis. Depois condutas de ventilação, que, como vocês puderam ver num vídeo que o Guilherme fez com o Toyota CHR, é um detalhe que existe há décadas nos Toyotas e que não mudou ainda, que é o formato destas condutas de ventilação, porque há coisas que não precisam mudar, sem dúvida, concordo com ele. E de resto, é um carro que tem um bom espaço, tanto para as minhas pernas como para a cabeça, está-se muito bem aqui atrás. Há aqui um ou outro ponto que eu gostava que fosse melhor, mas de resto, tem sem dúvida uma nota alta. Não menos importante é o facto de o fundo ser plano, o que acrescenta bastante qualidade aos bancos traseiros no que a habitabilidade diz respeito. Se não for ninguém sentado ao meio, podem utilizar o apoio de braços. Tem 2 porta-copos, não tem infelizmente um acesso à bagageira, que é algo que dá jeito
principalmente se vocês querem transportar objetos volumosos e não querem rebater os bancos. É algo que a Toyota devia repensar neste BZ4X Touring, porque é um carro pensado para a família e eu acredito que rebater os bancos não é uma opção quando temos miúdos, mas podemos sempre levar aqui qualquer coisa no meio, numas férias ou mesmo a transportar, seja o que for. Se têm um carro, então precisam de saber cuidar dele. É isso que nós fazemos aqui na estação da Honor Auto na Razão Automóvel, sempre que testamos um carro. Antes de seguirmos para a estrada, verificamos o nível do óleo, a pressão dos pneus, o líquido de refrigeração, entre outros componentes. Com as ferramentas certas, podem fazer isto em casa, mas se têm dúvidas, o melhor é pedirem ajuda a quem sabe. A Honor Auto tem oficinas de norte a sul do país e especialistas preparados para cuidar do vosso carro, seja problema de motor ou de pneus. Quando andamos num estradão de terra, o que sentimos é que o carro está pensado para isto. Para já tem uma excelente altura ao solo e nós temos o à vontade suficiente para enfrentar buracos e zonas mais degradadas, onde se calhar com uma carrinha mais baixa, mais convencional, nós não teríamos tanto à vontade. Depois, sendo esta uma versão AWD, tem jantes de 20 polegadas e é um pouco mais dura, tem um pisar mais duro do que a versão com tração dianteira, que tem umas jantes mais pequenas e que acaba por ser também um pouco mais confortável. Do ponto de vista da posição de condução, é relativamente fácil de encontrarmos uma posição de condução agradável neste BZ4X Touring, ainda que o volante tenha que estar numa posição um pouco mais baixa do que aquilo que eu gosto, para eu poder ver totalmente a informação que está apresentada no painel de instrumentos. Se forem um pouco mais baixos ou gostarem de conduzir com o banco na posição mais baixa, este ajuste pode demorar algum tempo. O retrovisor é digital, mas posso-vos dizer que do ponto de vista da visibilidade ela é excelente. Temos um portão de bagageira generoso, por isso temos também um óculo traseiro a condizer com essa generosidade. O que num carro que se destina a fazer viagens em família, na minha opinião, é um ponto positivo. O facto deste carro ter muito boa visibilidade para o exterior dá-me confiança a colocar a minha família cá dentro e fazer uma viagem, e eu acho que nesse capítulo a Toyota fez um bom trabalho quando escolheu as formas finais deste BZ4X Touring. O painel de instrumentos é muito simples, não é dado a grandes inovações no que é o estilo diz respeito, mas a informação é fácil de ler. Confesso-vos que podia ser um pouco mais interessante do ponto de vista visual e também está numa localização que também não é propriamente a mais consensual. Não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que a este nível as coisas podiam melhorar um pouco. O sistema de infoentretenimento tem uns mapas que são um pouco lentos, mas tem Apple CarPlay e Apple CarPlay sem fios, portanto resolvemos logo o problema da lentidão do sistema e do facto de não ser propriamente o sistema de infoentretenimento mais interessante do mercado. De resto, o carro tem um pisar muito sólido e é isso que se espera de um Toyota, principalmente de um Toyota robusto como este BZ4X Touring. Do ponto de vista dinâmico, esta é a versão mais interessante, a versão AWD, tem dois motores, 380 cavalos e despacha o sprint dos 0 aos 100 km por hora em 4,5 segundos. É o Toyota mais rápido dos 0 aos 100 km por hora, que não é um Toyota da família de Gazoo Racing, que não é um Toyota GR. É um detalhe, mas é um facto. E tem potência mais do que suficiente. Mas o que também tem potência mais do que suficiente é a versão com tração dianteira, que é a versão que vai ser mais vendida em Portugal. Já vem com um nível de equipamento muito interessante, tem uma potência que para a maioria das pessoas será suficiente e convenhamos que em Portugal carrinhas com tração integral não são propriamente aquilo que os consumidores estão mais à procura. Pá, isto é lindíssimo, parece que desenharam um quadro e eu vim parar a esse quadro, a conduzir um BZ4X Touring. Foi aqui muito perto que a Top Gear fez um especial, há muitos anos, junto a um lago, mesmo muito perto do sítio onde ficamos a dormir esta noite. E é curioso porque várias pessoas comentaram isso. É fantástico como um trio como o Jeremy Clarkson, o James May e o Richard Hammond fizeram tanto por uma geração que gosta de automóveis hoje, muito por culpa
desse trio. E vir aqui à Eslovénia gravar este carro fez-me lembrar o Top Gear por causa desse episódio especial. E eles também tiveram uma influência brutal na minha infância e também tiveram uma influência brutal na fundação da Razão Automóvel, porque tanto eu como o Guilherme tínhamos como referência da nossa infância esse trio. E quando fundamos a nossa empresa, vai fazer no próximo ano 15 anos, também olhávamos para o sonho de podermos andar a testar carros pelo mundo fora. E aconteceu. Do ponto de vista da autonomia, estamos a falar de um carro que tem uma autonomia já a rondar os 600 km, por isso é mais do que suficiente para qualquer tipo de situação. Eu acho que neste segmento a Toyota está onde é necessário, do ponto de vista do espaço, do ponto de vista da autonomia. Na verdade, poucas são as pessoas que precisam mais do que isto. Até porque depois, se a bateria ultrapassasse muito esta dimensão, sensivelmente 75 kWh, ia ficar grande demais e ia ser mais caro ainda este carro. E também para a Toyota poder ter um carro no mercado com estas prestações, este equipamento e com um preço que não seja proibitivo, ainda que não seja um carro barato, mas vocês já devem ter reparado que os Toyotas não são propriamente os carros mais baratos de todos, tinham que ter um compromisso. E eu acho que o compromisso foi bem assumido e foram boas opções. O BZ4X Touring tem preço a começar nos 52.850 € para a versão 4x2. Já esta versão AWD é a mais potente da gama e só está disponível no nível de equipamento mais elevado. Tem um preço a começar nos 60.550 €. E a quantidade de carrinhas que já vi aqui, destas, carrinhas tipo Subaru Outbacks e esses carros que desapareceram da paisagem automobilística portuguesa e que aqui continuam a ser carros muito apreciados. Não sei se vocês sabem, mas o Guilherme tem um carro desses. E eu já sei que ele está com os olhos vidrados nesta carrinha da Toyota. Imagino, já nem deve dormir a pensar nisto. Com esta cor castanha, mesmo a agrobeto, ele é do Alentejo, ainda por cima, vai gostar disto, de certeza. Não é? E quando estiver a ver este vídeo vai achar piada. No que toca aos consumos, também são interessantes. Neste primeiro contacto com a versão AWD, conseguimos consumos na ordem dos 14, 15 kWh nestas estradas mais planas do que propriamente com grandes inclinações desta zona onde estamos a conduzir na Eslovénia. E sempre a velocidades um pouco mais controladas do que muitas vezes é normal. Até porque passei muito tempo a apreciar a viagem. Mas também é isso que nós fazemos quando vamos com a nossa família, não é? Vamos a conduzir uma velocidade moderada. Quando testarmos este carro em Portugal, especialmente na versão com tração dianteira, vai ser o derradeiro teste a esta carrinha no que a consumos diz respeito, para perceber como é que ela se comporta num cenário em que nós, portugueses, estamos habituados a conduzir. Espero que tenham gostado deste primeiro contacto com o BZ4X Touring, um carro que já está disponível no nosso país. Vamos ter a oportunidade de o testar na versão de tração dianteira, que é a versão que vai ter mais volume de vendas em Portugal, a versão que os portugueses vão procurar, não só por causa do preço, mas também é aquela que mais se adapta ao nosso mercado, e vou fazer certamente no futuro um conteúdo mais focado nesse carro para vos dar todas as informações de que precisam para escolherem aquele que será o vosso próximo automóvel. Se ainda não o fizeram, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e espero ter encontro marcado convosco muito em breve num próximo vídeo aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel. Um abraço e até à próxima.